A paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu me ajeitar aqui. A mão começa a tremer. Mas é bênção, né? Meus amados, Deus tem falado conosco, né? Durante esse período de férias do pastor Ezequias, a gente pôde aproveitar de muitas pessoas trazendo uma parte aqui da palavra de Deus e com certeza falou o teu coração como falou o meu. Eu tentei vir em todos para não perder nenhum e foi bênção. E hoje eu queria também trazer uma palavra da parte de Deus para você, para a sua vida. E o meu desejo é que você saia daqui assim, mais crente, acreditando mais no Senhor, vivendo mais para Ele, amando mais a Ele. Às vezes a gente pensa que tem muito... Pensa, não é uma verdade, né? Que tem muitas coisas que precisam mudar na nossa vida. E esse pensamento é válido, mas você foi chamado para servir a Deus nesse processo mesmo. É no processo que essa mudança vai acontecer. E o texto que eu quero compartilhar com os amados hoje está no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, no capítulo 14. E hoje eu vou tentar usar o slide aqui também, né? Vamos estrear isso da minha vida. Estou estreando, gente. Tive uma ajuda aí e Deus vai estar abençoando. No capítulo 14 do Evangelho de João, é um capítulo conhecidíssimo, eu creio, por todos. Só que eu só vou compartilhar com os amados nessa noite só apenas o verso 27. A gente vai pegar o verso 27 e vai trabalhar, à medida que ele vai sendo, vou falando dele, a gente vai trabalhar todo o capítulo em sequência, mas de uma forma mais suave, mas a base vai ser o versículo 27, que é o verso que eu quero estar compartilhando nessa noite com vocês. Todos acharam? João, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 27. João diz assim, o evangelista escrevendo as palavras de Jesus, ele diz: deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Eu vou ler mais uma vez. Deixo com vocês a paz, Jesus falando, a minha paz lhe dou, não lhe dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Como o tema da mensagem, vou pedir para o Vitor colocar ali, fazendo favor. Deixa ele colocar. Enquanto ele está se ajeitando ali. A paz de Jesus é a certeza de que nunca estarei só. Esse é o tema que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A paz de Jesus é a certeza de que nunca estarei só, ou de que nunca estaremos só. O texto, o versículo é um só, mas eu vou dividir ele em dois, parte A e parte B. Não sei se vocês já viram isso, mas a gente consegue fazer esse exercício com o versículo. A parte A do versículo, um subtítulo é meu presente para vocês é a minha paz. E a parte B é se mantenha firme, eu sou a paz que te sustenta. E uma grande ideia que eu peço ao Vitor para colocar ali para esse bloco todo, que a grande ideia vai ser o bloco todo do capítulo 14, diz assim: a paz de Jesus é o consolo absoluto, do Pai, que nos mantém firme nas promessas de Jesus, que são geradoras de consolo, esperança e segurança nos dias de hoje e até que Ele venha. Amém? A paz de Jesus é o consolo absoluto do Pai, que nos mantém firme nas promessas de Jesus, que são geradoras de consolo, esperança e segurança nos dias de hoje e até que Ele venha. Então essa é a nossa esperança. Amém? E aí, antes da gente começar, gostaria de falar um pouco do evangelista, porque eu acho que João é um livro que ele sempre compartilha para evangelizar, então é gostoso falar de João, é gostoso ver as passagens bíblicas a respeito do movimento dele ao longo das Escrituras, não só dele como dos demais, mas dele em especial para essa noite que nós estamos falando. João foi chamado para seguir Jesus e deixou as suas
suas redes de pesca. A gente vai ver isso lá em Lucas, no capítulo 5, Mateus, no capítulo 21, e no capítulo 4, versículo 21 e 20, Marcos, no capítulo 1, versículos 19 e 20. Jesus chamando ele, e agora, a partir daquele momento, Jesus faria dele pescador de homens. A gente vai ver que a primeira vez que eles são chamados de apóstolo, e João estava ali no meio, vai ser lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 2. A gente também vai estar ciente que João, ele se dispôs a morrer por Jesus, né? Quando a gente vê aquela passagem lá de Marcos, no capítulo 10, versículo 35, não sei se vocês se recordam, mas quando eles começam a competição querendo um lugar ao lado de Jesus ali, aí Jesus disse, isso não compete a mim, mas beber do cálice vocês podem, e eles aceitam, né? Os irmãos ali aceitam. João era um homem profundamente de conhecimento espiritual, dotado de disposição afetiva e um discípulo amado por Jesus. Esteve com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, é muito legal porque ali só estava João, Pedro e Tiago. Jesus compartilhando algo profundo com João ali. Está lá em Marcos 5,37, Lucas 8,51. Esteve com Jesus na transfiguração. A gente vai ver que lá na transfiguração também só estava João, Tiago e Pedro. Marcos 9,2, Mateus 17,1, Lucas 9,28. Esteve com Jesus na agonia do Getsêmani. Ele estava lá em Mateus 13:37, Marcos 14:33. Na última ceia, ao lado de Jesus, estava João sentado na mesa, em João 13:23. No Calvário, Jesus no Calvário pregado na cruz, em seus últimos suspiros, ele recomenda a sua mãe aos cuidados de João, que João vai, a pega e a leva para casa. A gente vai ver isso em João 19:27. João é autor de 5 livros na Bíblia Sagrada. Ele escreveu o Evangelho de João, 3 cartas e Apocalipse. E um texto que eu gosto muito nesses escritos de João, que eu gostaria de compartilhar, não está diretamente ligado à mensagem, mas é a carta de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende as nossas causas diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é o justo. Esse é bombástico para mim, porque isso aqui não me remete, quando eu estou no erro, não me remete para Satanás, me remete para a cruz, para me voltar para lá. E falando um pouquinho do Evangelho de João, me utilizando de algumas falas de Carlos Oswaldo Pinto em seu comentário, ele diz que o Evangelho de João tem algumas características muito interessantes. Uma das características marcantes é os longos discursos de Jesus. Textos como o Pão da Vida, no capítulo 6, a Luz do Mundo, no capítulo 8, o Bom Pastor, no capítulo 10, o discurso do cenáculo, que é aqui onde nós estamos, que vai do 14 ao 16. Os debates de Jesus, uma outra coisa interessante, é os debates de Jesus com os líderes religiosos, que é bem marcante. Esses debates, às vezes, muito tranquilos, outros um pouquinho mais inflamados. A gente vai ver isso no capítulo 5, capítulo 8, capítulo 10. E aí, o Carlos Oswaldo, ele cita um autor chamado Land, não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele diz que esse autor diz assim, ó, todas as declarações de Jesus são reflexo de uma autoconsciência. Aí eu fiz um acréscimo, uma autoconsciência absoluta. Ou seja, Jesus conhecia o seu propósito. E para você ver que as declarações de Jesus eram fortes, e o evangelista João, ele escreve isso, a gente vai lá em João 8, no versículo 58, ele diz assim, ó, Jesus vai dizer assim, ó, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus vem assim para confundir a mente deles mesmo. Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí isso aí vai se prolongar, porque em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida. No 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. No 10,7 ele diz, eu sou a porta. No 10,11 ele diz, eu sou o bom pastor. No 11,25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. É marcante, é tremendo. E o propósito geral do livro de João, a gente vai encontrar lá no capítulo 20, versículo 30 a 31, que diz assim, ó, na verdade, Jesus, diante dos seus discípulos, fez muitos sinais, mas nem todos estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Esse é o propósito do livro.
Mas alguns detalhes, o Evangelho de João visa estabelecer relação de fé com Deus mediante Jesus Cristo. Um outro fator importantíssimo que não pode passar despercebido é o conflito entre fé e incredulidade, que a gente vai ver nesse capítulo que os discípulos de Jesus eles estavam beirando a isso, a uma certa agonia, um certo medo, uma certa incredulidade. Então essa é uma tensão que o Evangelho de João tem, fé e incredulidade. E isso é marcado e é bem sintetizado lá em 1 João, no capítulo 1 de João, versículo do 11 ao 12, que ele diz: veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. E diante disso, amados, diante dessa verdade, é que eu quero estar falando hoje de Jesus, o portador da verdadeira paz. Eu vou falar algumas outras coisas, mas esse é o foco, é falar de Jesus, esse portador da verdadeira paz, o atributo de Jesus. No verso 27, que é o que a gente está lendo, na minha versão NAA, Jesus fala: deixo com você a paz, com vocês a paz, a minha paz lhe dou, não lhe dou como o mundo a dá. Na NVT, na tradução da NVT, ele diz assim, deixo-lhe um presente, a minha plena paz. Essa paz que eu lhe dou é um presente que o mundo não pode dar. E na paráfrase de Peterson, que não é uma tradução, mas é uma explicação livre, ele diz assim, eu vou, mas os deixarei com assistência plena. Eu vou, estou indo embora, mas os deixarei com assistência plena. É o meu presente de despedidas para vocês, paz. Não os deixarei como geralmente acontece, com aquele sentimento de abandono. Aí Peterson para aqui, mas eu fiz um acréscimo, com aquele sentimento de abandono, como o mundo os deixa. Então, a paz de Jesus é uma assistência plena, e não é como a do mundo, é uma assistência completa para nossas vidas. E falando de paz é algo ou alguém que eu julgo que todos nós procuramos ou desejamos ter. Quantas vezes na vida nós não clamamos por paz, não pedimos paz? Todos nós clamamos, as nações clamam por paz. A gente talvez citando algumas nações como a Venezuela, a Ucrânia, o continente africano de modo geral, a Índia, a China, a Coreia do Norte, você, eu, seus vizinhos, todos nós clamamos por paz. Nosso Brasil clama por paz. Paz é algo que a gente clama por ela. Alguns compreendem que a paz é fruto de suas ações, boas ou até prejudiciais para algumas partes, mas o importante é que gerou paz. Alguns prejudicam o outro em busca de paz, e eles classificam aquilo ali como paz e como se alcançassem ela. Todos nós queremos sentir paz. O importante é buscar a paz. Isso é verdade. Jesus disse lá no Evangelho, lá em Romanos, no capítulo 12, no que depender de vocês, estejam em paz com todas as pessoas. Creio eu que o mundo geme por falta de paz. Uma das coisas que o pecado roubou da humanidade é a certeza de ter paz. É algo que talvez você pergunte: quem poderá nos ajudar? Quem poderá nos defender? Quem saciará esse clamor da nossa alma, aflita, com medo, preocupada? O salmista, no Salmo 120, versículo 7, ele diz assim: eu procuro a paz. Quando falo de paz, eles só querem guerra. Eles só desejam isso. E pegando uma citação de Hernando Dias Lopes, um pouco do que ele disse, um pouco do que eu escrevi, ele diz assim: a paz que o mundo oferece só tem um rótulo de paz, mas não é a verdadeira paz. O homem em si mesmo não consegue ter paz. A humanidade possui momentos de tréguas, mas a verdadeira paz eles desconhecem. A não ser que alguém lhe dê, alguém lhe ofereça. O homem vai procurar paz em diversas situações da vida. Talvez seja muito radical dizer isso, mas é uma verdade. A humanidade está procurando uma forma de consolar a alma dela aí fora. Ela está procurando isso em alguma coisa, ela está procurando fugas. Às vezes numa terapia, às vezes numa balada, às vezes numa festa, às vezes comer muito, às vezes em várias
áreas que você possa pensar aí, a humanidade está procurando a paz, mas no final, ela é vazia. Salomão foi assim. Salomão vai declarar isso. Ele rodou o mundo, ele provou de tudo que ele poderia provar. E no final ele diz assim, tudo é vaidade. Ou seja, tudo é bolha de sabão. É bonita, é coloridinha, mas é vazia. Mas a paz que João 14, 27 oferece, vai revelar que, esse versículo revela que a paz do mundo é fugaz. Ela é vazia e não traz segurança, muito menos confiança. Mas a paz que Jesus oferece é diferente. É por isso que tem a comparação dele, não é como a do mundo. Não é como a do mundo. Jamais, não pode ser. Não pode ser. Por isso que a proposta é, a paz de Jesus é a certeza de que eu nunca estarei só. De que eu nunca estarei só. João, do capítulo 13 ao capítulo 17, ele vai estar mostrando que Jesus está trabalhando no coração dos seus discípulos, porque já era chegada a hora de Jesus partir. A sua morte já era iminente. Jesus estava partindo para o Pai. E ele precisava falar o coração dos seus discípulos, tratar o coração dos seus discípulos de maneira que eles ficassem firmes, que eles não abandonassem. E é muito lindo ver o movimento de amor de Jesus para com os seus. Quando eu olho para Jesus, eu percebo isso. É tão lindo você ser cuidado. A gente prova desse cuidado. E aí eu olho alguns capítulos aqui, alguns versículos, eu vejo esse cuidado. No capítulo 13, o evangelista vai dizer que Jesus, sabendo que está chegando a sua hora, ele declara que amou eles e amou até o fim. No 14, 18, ele percebe a agonia do coração deles, e ele diz, estou indo, mas não deixarei vocês órfãos. De maneira alguma, vocês não ficarão órfãos. No capítulo 15, versículo 13 a 15, ele vai declarar que o amor dele pelos seus era um amor sacrificial, um amor de amigo. É um amor de amigo. No 16, 20, ele afirma que o choro deles, com a partida, seria transformado em alegria em breve. E a gente vai ver isso. Ao longo da leitura da Bíblia, a gente percebe. E João 17, que é marcante para nós, é quando Jesus está orando pelos seus, ele diz, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha que movimento de amor de um mestre para com os seus, de um senhor para com os seus. E no capítulo 14 a gente percebe que os seus discípulos estão agoniados, estão preocupados, estão assim temerosos. Jesus faz uma reunião, vem cá. Me parece, amados, que o capítulo 14 é um bloco assim, totalmente separado das Escrituras, porque é como se Jesus fizesse uma reunião ali, íntima mesmo, com os seus, para revelar coisas assim, grandiosas para eles. E aí Jesus senta com eles, e o verso 27, ele vai trazer à memória o que o verso 1 do capítulo 14 também vai dizer, só que com um acréscimo. No verso 1 ele está dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. No verso 27 ele está dizendo na parte B, que o coração de vocês não fique angustiado e nem com medo. E nem com medo. Provérbios do capítulo 4, 23 diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Isso é interessante, nós não vamos entrar nessa ideia do coração que é bem profunda nas Escrituras, mas é do seu coração, o seu coração que dirige os rumos da sua vida. Então o que você está armazenando, né? É paz ou é qualquer outra coisa? Então, à medida que você armazena qualquer outra coisa, você não vai provar dessa paz. E por 7 vezes nesse capítulo, aquela tensão que eu falei no início entre fé e incredulidade, por 7 vezes, Jesus está falando para eles, creem em mim. Vocês precisam crer em mim. Vocês precisam acreditar nas verdades que eu estou falando para vocês. Havia medo, receios, incredulidade no coração dos seus discípulos. E Jesus precisava trazer eles para perto, precisava falar com eles. E a preocupação dos discípulos, eu vou citar mais para frente também, mas não era uma preocupação vã. Porque assim, Jesus estava partindo. Imagina só, você tem um amigão do seu lado, cara. Você está bem abastecido, você está bem guarnecido, você está bem protegido, e de repente você descobre que ele está indo embora. E aí eles ficam preocupados, ficam temerosos. E esse era o momento de Jesus acalmar o coração deles, trazer esperança, segurança, consolo ao coração deles.
E no verso 27, João captura dos lábios de Jesus e registra essa despedida, que é um bálsamo para a alma dos seus discípulos, assim como também para nossas almas, a paz oriunda do príncipe da paz. Um comentarista chamado D.A. Carson, ele falando a respeito desse versículo, e guarda isso que ele fala porque é formidável, ele diz assim, a paz que Jesus oferece após as suas promessas citadas anteriormente, traz a garantia de sua permanência conosco. Olha que tremendo. As promessas de Jesus, antes dele despedir dos seus discípulos com a paz, está apontando para isso, de que traz essa confiança, essa certeza de que ele permaneceria conosco. Ele continua dizendo, os escritos do Antigo Testamento apontam particularmente para um período de paz, com a vinda do Messias. Isaías, no capítulo 9, versículo 6, fala que Jesus é o príncipe da paz. Falando de Jesus lá, né? Não cito o nome, mas falando de Jesus, que ele é o príncipe da paz. Que traria boas novas e salvação. A gente vai ver isso percorrendo o livro de Isaías, no capítulo 52, 7, 54, 13, 57, 19. Por meio do Messias, Deus faria uma eterna aliança de paz com o seu povo. Essa afirmação de Jesus no verso 27 também reflete a saudação de despedida judaica, onde a palavra deixar, apiemir no grego, provavelmente tem o sentido de herança. É como se Jesus estivesse falando, eu deixo com vocês a minha herança, a minha paz. A minha paz eu deixo com vocês. E o verso 27 do capítulo 14, assim como o 33 do capítulo 16, traz essa configuração de despedida, de deixo a paz com vocês. Mas eu quero chamar a sua atenção para refletir comigo a respeito dessa fala de Jesus e desse conselho final da parte B, que é um conselho final com uma certa demonstração que Jesus deixa aos seus discípulos. Eu quero refletir contigo isso hoje, apontando para cima, né? O versículo está logo abaixo, está apontando para cima, para você olhar as promessas e fazer um link no teu coração. E vem o primeiro ponto dessa noite. Meu presente para vocês é a minha paz. A paz de Jesus é a certeza de que eu nunca estarei só. Eu quero ficar repetindo isso para você gravar no teu coração. E Jesus começa a sua fala, ele percebe, é notório que Jesus começa a sua fala já indagando o coração deles, porque Jesus percebe que o coração deles estava temerosos, estavam preocupados, estavam agoniados, estavam com medo, havia uma certa incredulidade. E Jesus começa esse versículo com 2 verbos. O primeiro verbo é deixo, o segundo é dou. E esses verbos eles implicam em uma pergunta, eu deixo o quê e eu dou o quê? E o próprio texto já responde, Jesus diz para ele, eu deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. É como se Jesus estivesse dizendo assim, amigos, sentam aqui, vamos conversar. Não fiquem preocupados não, eu vou colocar, eu vou depositar, eu vou conceder, eu vou compartilhar com vocês a minha paz. É tremendo, gente. É o próprio Deus dizendo para você que vai compartilhar da paz dele para vocês. Eu vou compartilhar minha paz, que vai gerar alegria em meio a todos os conflitos da alma de vocês, falando para os discípulos dele e falando para nós também na atualidade. Não desesperança como o mundo vai te deixar. E é interessante, eu fiz um link aqui, quando Paulo está falando aos Romanos, lá no capítulo 11, uma das palavras que Paulo vai usar é mistério ali, que vai, quando ele está citando aquele texto no versículo 33, que vai falar, a profundidade da riqueza, do conhecimento, uma das palavras que está naquele texto é mistério. Mas a palavra mistério ali para Paulo, não era algo escondido, não é essa a ideia, mistério como algo escondido. Mas Paulo está falando de tantas maravilhas de Deus, que aos olhos dele era algo muito grandioso para ele conseguir falar dela talvez com toda a propriedade. Então ele vai narrando e ele fala assim, é um mistério, é coisa assim, é muito exuberante. E eu quero pegar essa ideia e colocar nessa paz que Jesus oferece e dizer que a paz de Jesus ela é palpável, visível, acessível, mas inexplicável. Porque por vezes a gente vai ser cheio dessa paz, completos dessa paz, mas a gente não consegue explicar, a gente só consegue dizer, eu estou em paz, eu estou cheio dela. Quem te deu? A gente consegue direcionar, mas é um mistério para nós. Ao mesmo tempo que é revelado também, a gente consegue visualizar isso, a gente consegue perceber, a gente consegue tocar isso. É essa paz que o príncipe da paz oferece a mim e a você.
É essa paz. É uma paz que arranca todas as barreiras do medo, todas as barreiras da incredulidade, e fala ao nosso coração. E não é por menos que os discípulos estavam preocupados. Esses são os sentimentos deles, sentimentos reais, que permeiam o nosso coração. Em um mundo de incertezas, de guerras, de rumores de guerra, nossas leis distorcidas, o errado é certo, o certo é errado, onde a mentira está trajada de verdade, querendo nos iludibriar. O inimigo das nossas almas brama como um leão, mas é como o leão, ele não é o leão. Aí Deus mandou te dizer o seguinte: mesmo diante de um mundo de areia movediças, Ele é o príncipe da paz. Você nunca estará só. Você será sustentado pelas promessas dEle, que são reais e verdadeiras. São reais e verdadeiras as promessas dEle. E aí o que eu quero fazer nessa noite, quero propor para vocês me acompanhar nessa ideia. A gente vê que os discípulos de Jesus estão muito preocupados aqui. A gente vai ver no verso 1, Jesus apontando para o coração deles: não fiquem angustiados. No verso 27, não fiquem angustiados nem com medo. No verso 5, no verso 8, está ali Tomé, está ali Filipe questionando Jesus: mostra meu Pai, mostra meu caminho. Havia uma certa dúvida no coração deles. E Jesus precisava acalentar o coração deles, falando dessa paz que aponta para as promessas dele. E aí eu quero pegar essa ideia da paz e vou criar uma frase: a minha paz é a certeza, e vou linkar ela com as promessas de Jesus, e você vai tomando posse aí do que Deus já falou no teu coração. A primeira é: a minha paz é a certeza de uma morada eterna. A gente vai ver isso lá no verso 2. Os discípulos de Jesus estavam preocupados quanto à sua partida, e Jesus está dizendo para eles: olha só, eu estou indo, mas preparar um lugar para vocês. Se agarra nisso. Eu estou indo, mas não é em vão. Eu estou preparando algo maior para vocês. Estou preparando uma morada. Aqui Jesus traz a certeza de um lar e também a certeza de que eles seriam morada de Deus. Isso é interessante também, porque depois a gente vai ver, quando eles recebem esse Espírito, a gente vai ver que eles se tornam morada do Altíssimo. Ao mesmo tempo que Jesus prepara uma morada, Jesus está dizendo: eu quero ser morada em vocês. E fazendo um link com aquilo que Jesus diz após ele oferecer a paz dele, e ele diz que não é como a paz do mundo. A paz do mundo pode lhe oferecer essa segurança, essa certeza. E aí eu comecei a pensar em coisas comuns do nosso cotidiano, dia a dia. A gente diz que a nossa casa é nossa, mas a gente sabe que se não pagar os tributos a gente perde. A gente diz que o carro é nosso, mas se a gente não pagar os nossos tributos a gente perde. São muitas incertezas no mundo, mas Jesus está falando algo real e verdadeiro para eles. A minha paz garante para vocês uma morada. Então, se o mundo arrancar de vocês a morada, vocês têm uma esperança eterna de uma morada celestial. Isso não é conto de carochinha, gente. São verdades que a gente precisa agasalhar no coração. Ser cristão é assim: você pega as verdades de Deus e fala assim: eu acredito, ainda que eu não esteja vendo nada. Eu acredito, eu creio, eu confio. E vai seguindo, vai marchando. Contra as portas do inferno. O mundo, a paz do mundo não lhe oferece isso, de maneira alguma. É ilusória. Segundo, a minha paz traz a certeza de que eu voltarei para buscar vocês. Isso aqui deixa o meu coração muito alegre. Porque no desespero da nossa alma, quando a gente olha para o mundo, e os seus discípulos estavam olhando para o contexto de Jesus que estava os deixando, a gente olha e fala assim: cara, que esperança a gente vai alcançar nisso, né? Qual vai ser o fim disso tudo que a gente está vivendo hoje? Quem gosta de ver televisão e muita reportagem fica pensando na política. Que fim nós vamos ter com a política, né? Mas no final de um discurso cristão, a gente precisa acreditar de que a paz de Jesus nos garante que Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a segurança que refrigera a nossa alma, a certeza de que posso ficar em paz, porque um dia Jesus voltará para me buscar. Em Apocalipse 22, 20, ele diz assim lá no finalzinho: sim, venho em breve. Olha que mistério aqui, né? Porque o teu coração está ansioso pela volta dele, apesar dos anos passar. É porque o Senhor agasalha no nosso coração essa verdade, essa promessa dele. E a gente se agarra nela, a gente se pendura nela. E a gente declara para nós mesmos assim: nós vamos nos manter de pé, porque nós cremos que ele voltará para nos buscar. Está difícil, está complicado, mas ele voltará. E a pergunta é, quando Jesus diz: não é como a do mundo a minha paz,
A pergunta é: o mundo traz essa certeza de melhora para você? Você acha que você vai viver os anos do mundo aqui e você vai estar melhorando? Porque talvez a paz do seu coração é mexer na sua estética, é ter muito dinheiro, mas nada disso vai trazer substância, né, digamos assim. Nada disso vai trazer esperança, mas a paz em Cristo Jesus é a certeza de que Ele voltará para te buscar. Essa é a esperança verdadeira. Essa é a certeza de dias melhores. É quando a gente subir para o céu. Em terceiro, a minha paz traz a certeza de um caminho certo e correto. Isso é maravilhoso. A minha paz traz a certeza de um caminho certo e correto. Lá no verso 6, quando Tomé pergunta: para onde nós vamos, Senhor? Nós não sabemos a direção. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus quer incutir no coração dos seus discípulos essas verdades. Calma, eu estou com vocês. Eu estou caminhando com vocês. Se mantenha pisando nas minhas pegadas. Porque a minha paz traz certezas de que você está no caminho correto. Isso é legal, gente. Pega essa dica. Se você está olhando para a tua vida e existe ainda no seu coração dúvidas do caminho que você está trilhando, não é o caminho de Deus. Não é o caminho de Deus. Porque o caminho de Deus nos enche de certezas, de paz. A gente vai ter as aflições da caminhada, a gente vai ter as preocupações, mas a gente está em paz. Nós estamos em paz. Nós estamos em paz. Então a paz de Jesus é isso. Ela tira todo o medo, todos os receios. Ela tira tudo. Jesus é a direção, é o norte, é a bússola que nos gera vida em meio à absorção da sua verdade. Isso é interessante. À medida que você conhece a verdade que é Cristo e se apodera dela, seu coração se enche de paz. Aí você sabe que você está na direção certa. João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz assim: ó, eu sou a luz do mundo, Jesus falando. Se vocês me seguirem, não andarão na escuridão, pois terão a luz da vida. Olha que interessante. Se você está no caminho, ele está iluminado para você, não está obscuro, porque Jesus é a luz da vida. E a pergunta é, né? A paz do mundo lhe oferece caminhos geradores de verdade, vida e paz? Os caminhos do mundo que você talvez já trilhou, está tentando trilhar ainda, que você sabe que não é de Deus, são geradores de paz para você? São geradores de certeza, são geradores de verdade, geradores de vida? Eles provocam isso no seu coração ou eles são bolhas de sabão? Eles são aquela... Vou usar uma figura aqui, que não abrange todos, mas já abrangeu minha vida. É aquela ideia de você ir para uma festa, você se embriagar, você curtir o momento e você deitar a sua cabeça na tua cama depois e sentir um vazio. Você acordar no outro dia mal com um vazio. Aí você fala assim: eu preciso me anestesiar de novo. Aí tu volta para o mesmo ciclo. Mas a paz de Jesus não. Ela é geradora de vida. Você vai sair daqui cheio de vida, você vai passar a semana cheio de vida, você vai caminhar cheio de vida e paz. E você vai transmitir isso com o seu sorriso, com os seus gestos, com a sua postura, com o seu trato, porque você está cheio da paz de Deus. Essa é a paz de Deus. Essa é a paz que Jesus oferece. E para mim o ápice de tudo isso, de todas as promessas que são maravilhosas de Jesus aqui, é quando Jesus chega nesse ponto que ele diz: a minha paz é a certeza de uma paternidade e de um consolo. Aqui é o momento que Jesus oferece para eles o Espírito Santo, a promessa da vinda dele, e é o momento também que Jesus diz para eles que eles não ficarão órfãos. Para pensar nisso. Os discípulos estavam tão preocupados porque assim, Jesus estava indo embora. Jesus estava partindo. Eles ficariam sozinhos. Eu também ficaria triste se eu estivesse lá. Espera aí, o meu mestre está indo embora. Mas aqui é um momento que Jesus diz para eles: a minha paz, essa despedida de Jesus está relacionada a isso. Eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Eu ando ao seu lado. Eu estou contigo ao seu lado, mas dessa vez eu vou estar dentro de você. Dessa vez, lembra? Eu vou fazer morada em você. Dessa vez você não estará só. Às vezes eu me ausento, porque às vezes nas passagens bíblicas Jesus se ausentava de alguns. Dessa vez eu permanecerei em você. Jesus
nesse ponto, ele também aponta para uma paternidade que vai se confirmar na cruz do Calvário com sua morte e ressurreição, que é quando eles não ficam órfãos de maneira alguma, porque o Espírito sela o coração deles. Foi sanada as dúvidas dos discípulos ali a respeito dessa partida de Jesus. Porque Jesus está dizendo para eles, eu andava ao teu lado, a partir de hoje, a partir da minha ida para o Pai, eu estarei dentro de vocês. Eu moverei vocês. Eu ensinarei vocês a andar no caminho, eu firmarei vocês na promessa de uma morada, eu firmarei vocês na promessa do meu retorno. Vocês podem confiar. A pergunta é, a paz do mundo traz esse consolo e essa sensação de paternidade para você? Você já tentou encontrar consolo no mundo? Você encontrou? Duradouro, eterno, vívido? É a paz de Jesus, amados. Eu deixo com vocês a minha paz. Ela promove consolo eterno. Nos momentos mais difíceis da sua vida, a paz de Jesus te promove um consolo com o Espírito dele. Porque você foi selado com o Espírito de Deus. Então, por isso, você pode ficar em paz. Se está faltando paz, está faltando Cristo. É uma verdade, não tem como fugir, está faltando paz. Faltou Cristo, porque Ele é o autor da paz. E é só Ele que pode te dar a paz verdadeira. Não tem jeito. Não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Carson vai dizer assim, por mérito da morte substitutiva de Jesus na cruz, o Senhor que está se despedindo, deixa como herança aos seus seguidores a bênção permanente de um relacionamento correto com Deus. É isso. A paz de Jesus aponta para isso, é uma herança que Ele te dá. Você nunca ganhou uma herança? Receba a paz de Deus, é uma herança que te ensina a ter um relacionamento correto com Ele. Se no seu relacionamento não está tendo paz, está tendo ausência de Cristo. E a ausência de Cristo, você precisa endireitar a tua vida, endireitar os seus caminhos, buscar o autor da paz e dizer, Senhor, dai-me a sua paz. Porque a paz de Jesus está sendo oferecida. Eu vos deixo a minha paz. E todos nós que amamos Jesus, que olhamos para a cruz e entendemos o preço que Ele pagou, nós sabemos que isso é tremendo quando Ele oferece a paz dEle para nós. E pensando em Jesus, e sabendo de que Ele é onipresente, que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, nós sabemos que Ele sabe que você passaria por isso aí. Ele sabe que você está passando por isso aí que você está passando. Ele sabe que nós chegaríamos nesse ponto que a humanidade está chegando. Por isso Ele oferece a paz dEle, que vai nos sustentar, que vai nos manter de pé. É por isso que, para fechar a parte B do versículo, quando Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado e nem temerosos, se mantenha firme. Eu sou a paz que te sustenta. Eu sou a paz que te sustenta. E agora Jesus, mais uma vez, aponta para o coração deles, que é a vereda da vida, que eles precisavam consertar o coração deles, que eles precisavam acreditar nele. Ele aponta para o coração deles e faz uma indagação ao coração deles, faz um questionamento e fala, por que vocês estão com medo? E só abrindo um lequezinho rapidinho, não vou entrar também muito profundo nisso em relação ao medo, né? O medo, ele é um amigo, mas ele também sabe ser um bom inimigo. Porque por vezes você é tão assolado pelos seus medos que você esquece do Cristo que você serve. Não estou dizendo que você não tem que evitar de passar num caminho porque você descobriu que ali está tendo tiroteio ou tantas outras coisas, num caminho que é perigoso. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que se você for dominado pelo medo, você esquece de olhar para o príncipe da paz. Aí você fica com medo que seu filho fica doente, aqueles que são pai, você fica com medo de perder ele, você fica com medo do seu emprego, você perdeu o seu emprego, aí você começa a se vender, já sai do caminho. Você tem que fazer suas negociatas, porque senão você pode perder o seu cargo, etc. e tal. Você faz seus esquemas. Mas, na verdade, a gente não pode ceder ao medo. É por isso que Jesus fala para eles, não cedam ao medo, não. Medo de que eu vou embora. Medo de que vocês não sabem o caminho. Medo de que vocês não sabem a verdade. Eu estou aqui, eu sou tudo isso para vocês.
Traga a memória de novo tudo que eu já falei ao coração de vocês. E essa palavra final de Jesus, da despedida dele aqui no verso 27, a parte B, ela também aponta para um trecho que vai evocar, né, o que Moisés disse lá em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 8. Aí você pega isso para você. Ele diz assim: portanto, lá em Deuteronômio 31, 6 a 8, portanto, sejam fortes e corajosos, não temam, não tenham medo, não se apavore diante deles, o Senhor, seu Deus, irá diante de vocês, Ele não os deixará nem os abandonará. Então, enquanto todo Israel observava, Moisés mandou chamar Josué e lhe disse: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo à terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhe daria. Você a dividirá entre eles e entregará como herança. Não tenha medo, verso 8, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de você. Ele estará com você, não os deixará, nem os abandonará. É isso que Jesus está querendo dizer para os seus discípulos. Olha, amada igreja, portanto, seja forte diante dos medos, diante das angústias da vida, diante das dificuldades. Sejam fortes, sejam corajosos, não tenham medo, porque o Senhor, o seu Deus, irá diante de vocês. Essa é uma certeza que a gente tem que ter no nosso coração. Não tenham medo, nem desanime. Não podemos desanimar também diante das dificuldades da nossa vida, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês. Olha, a paz de Jesus é a certeza de que nunca estaremos só. Ele estará com vocês. Não os deixará, nem os abandonará. Essas são verdades que eu agasalho no meu coração todos os dias, para mim não desistir da minha caminhada, de que o Senhor está comigo. Faça sol, faça chuva, tenha dificuldade ou não tenha, o Senhor é o meu Senhor, é o autor da minha paz. É a paz que eu desconheço às vezes, é palpável, eu sinto que é dele, eu percebo que é, mas é algo tão grandioso que eu não consigo mensurar, eu só aceito. Obrigado, Pai. É essa paz que Deus está oferecendo para você. E está dizendo para você como exortação: largue essas angústias do seu coração que estão te fazendo mal. Largue os medos e se apodere da minha palavra. Deus manda te dizer: fique em paz diante das situações que você está passando neste momento. Porque eu, o Senhor, estou gerando esta paz em você. Não a despreze. Ela é oriunda do Espírito que eu selei você. Você não estará só nas suas lutas. Os seus lamentos são os meus lamentos, o seu choro é o meu choro, porque você é propriedade minha. Você se considera propriedade de Deus? Sabe aquele momento que a sua cabeça dá um nó e você está pensando coisas assim, absurdas? Você só tem que se lembrar de uma coisa: eu tenho o Senhor agora. E apesar dele ser meu Senhor, se a gente ler a Bíblia aqui no começo do capítulo 13, a gente vai ver esse movimento. É Ele que se inclinou para lavar o meu pé. É Ele que me chamou de amigo. Então esse Senhor, Ele busca esse relacionamento. Eu te ofereço a minha paz. E eu quero fazer parte da tua vida, gerando essa paz em você. Então, pegando um trechinho da música: deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa eu trabalhar no meu tempo. O amanhã não te pertence, confia em mim. Porque a despeito de todos os conflitos que possa surgir, se apodere da minha paz, que lhe revela as minhas promessas, seguras e verdadeiras. Essas são as promessas do Senhor, porque a minha paz é a certeza de que eu nunca estarei só. Repete para você mesmo: a paz de Jesus em mim é a certeza de que eu nunca estarei só. Nunca, jamais estarei só. Jamais. E para a gente ir embora para casa, algumas aplicações. Primeiro, a paz de Jesus é o termômetro da sua vida espiritual. À medida que o seu coração se enche de Jesus, você sofre menos com as mazelas deste mundo. E isso é uma verdade. À medida que a gente se envolve com Jesus, a gente olha para as dificuldades desse mundo com um olhar diferente.
com um olhar diferente. É um olhar assim, ó, vai acabar em breve. Vai passar, porque eu estou nele. E se você fizer um exercício mental, você vai ver confusões mentais, dificuldades que você já passou, lutas. Não passou? A paz de Jesus é esse termômetro espiritual, que à medida que a gente enche o nosso coração dele, a gente sofre menos com as mazelas desse mundo. A gente deixa de olhar muito para o mundo nesse panorama. Tem um conhecido lá onde eu moro que é assim, conversou com ele, é derrota. É tristeza, ele desesperançoso totalmente do mundo. De certa forma, talvez ele esteja certo, porque a nossa pátria está lá, né? Mas a gente sabe que não é isso que mora no coração dele, né? O coração dele está preso aqui. Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Olha, coração e mente, olha o que a paz de Deus faz. Guardará seu coração e sua mente, a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que a paz de Deus faz. Ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Hernandes diz assim, a respeito desse versículo que eu citei: a paz de Deus é um remédio divino. Olha, um remédio divino, que excede todo o entendimento humano e atua como um guardião para o coração e a mente. Então, quer que eu receite para você hoje uma dosagem boa de paz? É isso aqui, ó. Pega a paz de Deus, tome ela hoje, porque você vai dormir em paz sabendo que Ele é o guardião do seu coração, olha as veredas da vida, e da sua mente que é bombardeada todos os dias. Olha que tremendo. Toma esse remédio. Viva para Cristo. Ame a Cristo. Segundo ponto, segunda aplicação. A paz de Jesus é a escada que te tira do buraco. É a corda que te amarra em meio às tempestades da sua alma. É o fôlego que falta nos dias de profunda tristeza e choro. É a lembrança do sacrifício da cruz que nos trouxe a paz. Essa é a paz de Jesus. Quando você está lá no buraco, Ele é a escada que te tira de lá. Quando você está amargurado, Ele é a corda que te amarra e te prende nele, em meio às confusões da sua alma. Quando você está muito assim preocupado, a respiração fica até faltando, Ele é o fôlego para a sua alma, cansada e ferida. E a paz de Deus é a lembrança do sacrifício da cruz que nos trouxe a paz. Isaías 53, 5 diz assim, ó: mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. É isso, amados. É isso, essa é a paz de Jesus para você. É uma garantia de que você vai ficar bem, a despeito de todas as lutas. E uma verdade para frisar aqui: a paz que Jesus está oferecendo para eles não é a ausência de guerra, não é isso. Mas a paz que Jesus está oferecendo para eles é aquela paz que assegurou eles quando você olha para a história dos seus apóstolos, a forma que eles foram mortos, os lugares que eles alcançaram, como a irmã citou aqui na quinta-feira, dos heróis da fé. Eles também não estão naquela galeria de Hebreus, mas eles estão na galeria da nossa memória, para a gente relembrar deles aí. Porque eles que provaram daquilo que era sombra para os homens antigos. É tremendo. Jesus é a paz, se apodere dele. Sabe por quê? Porque a paz de Jesus é o consolo absoluto do Pai, que nos mantém firme nas promessas de Jesus, que são geradoras de consolo e esperança. Consolo, esperança e segurança nos dias de hoje e até que Ele venha. Até que Ele venha, amados. Até que Ele venha, nós podemos nos manter em paz. Tome posse da paz de Deus. Vou estar orando por vocês, mas não é para vocês ir embora. O pastor vai vir ministrar a ceia. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor declarou assim: eu deixo com vocês a minha paz.
A minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fiquem angustiados, nem temerosos. Ó Deus, que tremendo, Senhor. À medida que a gente se envolve com as tuas escrituras, a gente começa a ver o Senhor de uma forma mais clara. A gente consegue, ó Deus, olhar para o Senhor e entender o quanto que o Senhor nos ama, o quanto que somos posse tua, o quanto que o Senhor tem feito por nós, nos resgatado do lamaçal de pecado, e por vezes o Senhor volta lá para nos tirar, porque nossa alma, ó Pai, nosso coração é insistente às vezes em voltar, mas o Senhor está sempre de braços abertos, o Senhor está sempre perto para gerar paz. Então, muito obrigado por isso, Senhor. Obrigado por esse momento que a gente vai participar, porque traz alegria no nosso coração em saber que foi por causa da tua morte e ressurreição que podemos desfrutar disso. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado por essa palavra. E o meu desejo, Senhor, é que eles não saiam daqui pensando, escutei mais uma. Não. É que eles saiam daqui e que o Espírito do Senhor martele a semana toda no coração deles, de que eles precisam buscar a paz de Cristo, que eles precisam viver mais para Cristo, que essa verdade ela fale profundo aos nossos corações, Deus, de que o Senhor é o autor da verdadeira paz, ao qual o mundo não pode oferecer, não tem para dar, vazio em si mesmo, mas o Senhor, aleluia, o Senhor nos fornece a verdadeira paz. O Senhor deixou acessível a nós. Que o povo do Senhor que ainda não entendeu essa verdade nessa noite, tome posse de que a paz do Senhor está disponível a todos que se humilham diante do Senhor. Assim eu oro pela tua igreja, para que eles sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Amém. Maravilha, amém? Fomos alimentados nessa noite, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os músicos, já estão vindo, os nossos diáconos, diaconisas também, se preparando para a gente fazer esse movimento. Quero agradecer aos nossos irmãos, amigos, aqueles que nos acompanharam até aqui pela transmissão. Nós estaremos encerrando nesse momento, porque entendemos que a ceia ela é praticada com a igreja reunida. Então, Deus abençoe a sua vida. Obrigado porque vocês